Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 12 até o 19. É uma continuação. Jesus agora está falando sobre os fins dos tempos e falando também sobre a questão de que tudo nesse mundo vai desaparecer, tudo vai acabar e restará somente o céu e o inferno, né? Quando Jesus vier na sua glória. Então Jesus agora começa a traçar para os discípulos, como está dizendo aqui, as coisas que vão acontecer. Então, ontem nós vimos aquela pergunta a respeito da questão do templo, e Jesus disse que o templo seria destruído, e depois Jesus falou de grandes sinais que viriam, e Jesus fala da destruição do templo, que foi acontecer justamente ali pelos anos 70. Mas Jesus diz o seguinte: antes do templo ser destruído, vós, ou seja, os discípulos, iriam passar por momentos difíceis. É o que o Evangelho está dizendo aqui. Se nós formos olhar e voltarmos lá na história da igreja, nós veremos os apóstolos que foram presos, foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo justamente porque ele não era digno de morrer igual o Senhor. Nós vemos André, que foi crucificado em forma de X. Nós vemos São Bartolomeu, que também era um dos apóstolos, que foi esfolado. João, que foi colocado num tacho de óleo, mas por milagre ele saiu e ele morreu na velhice, mas foi perseguido, foi preso na ilha de Patmos. E tanto que essas visões que São João está mostrando aqui, hoje na primeira leitura, é o capítulo 15 do Apocalipse, do versículo 1 até o 4, que ele começa a falar de todos aqueles que passaram pela perseguição, mas que foram salvos e que estão diante de Deus agora, glorificando a Deus depois de ter passado por todas essas provações. Então, Jesus está deixando bem claro que a sua igreja, né, a Igreja Católica, vai, por meio dos apóstolos e depois dos bispos, dos padres, o povo fiel, vai passar por esse tipo de perseguição. Olha, antes que estas coisas aconteçam, e depois de ter acontecido também,
Aí Jesus está dizendo: sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então vamos olhar também os tempos que nós estamos vivendo. E eu faço essa pergunta para você. Isso está acontecendo ou não está? São sinais. Sacerdotes sendo levados aos tribunais. Sacerdotes que estão passando por situações de perseguições. E católicos também, não somente a hierarquia, mas o povo de Deus. Tudo isso está acontecendo. Não é novidade. Às vezes as pessoas vêm, perguntam e falam para mim: padre, determinado sacerdote está sendo perseguido, bispo tal está sendo perseguido. E aí tem gente que diz, mas aí fala que o bispo tal, o papa não fala nada e tudo. Meus irmãos, me desculpe eu falar assim, mas só para você entender, faz parte do pacote. Está no pacote dos sinais da vinda de Jesus, está a perseguição à igreja. Não é que os bispos estão alheios, o papa está alheio, os sacerdotes estão alheios. É que a situação é assim. Os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo irão passar por isso. E quando nós estudamos a história da igreja, já ali nos Atos dos Apóstolos, nós vemos a perseguição. E quando nós lemos os evangelhos, nós já vemos o primeiro que foi perseguido foi nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus foi martirizado. E aí depois nós vemos lá o diácono Estevão. Depois nós vamos ver Tiago, que foi decapitado por Herodes. Vocês estão entendendo? Nós não podemos ficar assim, naquela coisa, porque Jesus já falou que é assim. E ele disse ontem que não é para nós ficarmos apavorados. Mas que essas coisas acontecerão, acontecerão. Ele diz, fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater, porque Jesus está dizendo bem claro que nós seremos levados aos tribunais. Quem é que não vai ser levado aos tribunais? Os apóstatas. Aqueles que não querem viver na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo, meus irmãos, onde as pessoas não querem saber de Deus, as autoridades civis não querem saber de Deus, é óbvio que eles vão perseguir quem segue a Deus. E eles não vão perseguir quem não segue. Ou seja, aqueles que estão de acordo com a ordem estabelecida que o mundo vai colocando, não será perseguido. Os que serão perseguidos são aqueles que estão na verdade. Então, quando Jesus está falando aqui dos discípulos, dos apóstolos que serão perseguidos, ele está falando porque os apóstolos estarão na verdade. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Nós comemoramos esses dias Jesus, o Rei do Universo. Mas como nós vivemos num mundo paganizado, as autoridades paganizadas se acham deuses. Então eles acham que eles podem colocar leis que vão até contra os mandamentos da lei de Deus, contra os ensinamentos que Deus nos deu, e eles querem que as pessoas sigam essas leis que vão contra a lei de Deus. Aí como? Padres, bispos, leigos, que têm consciência da verdade, eles não se adequam a este tipo de coisas, porque vão contra os ensinamentos da lei de Deus. Então, o que vai acontecer? Eles serão presos, serão levados aos tribunais. E é interessante que Jesus aqui diz assim, que
quando forem levados aos tribunais, será justamente o momento em que eles poderão dar o testemunho. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência, é Jesus que está falando, é o versículo 14, a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. E sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E aí Jesus diz, e eles matarão alguns de vós. Quantos sacerdotes, religiosas, leigos, católicos fiéis que passaram por isso. É por isso que de vez em quando a igreja coloca na liturgia os mártires. Esses dias nós vimos Santa Cecília. E tantos outros, Santo André Lung e seus companheiros, e tantos outros que foram martirizados. Porque eles vão julgar que estão fazendo algo bom. Só que eles não estarão fazendo algo de bom. Eles estarão matando os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vão, de maneira nenhuma, se adequar às leis deste mundo. Eles vão se adequar à lei de Deus, vão ser fiéis à lei de Deus ao ponto de dar a própria vida. E aí, quando Jesus está falando de seres entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, porque esses pais, parentes, amigos, irmãos, eles não vão estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles, para salvar a vida deles, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão entregar os próprios parentes. Só que Jesus disse que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Nós temos que ter medo, sim, aquele que depois de que a pessoa morrer, a alma dele seja precipitada no fogo do inferno. Então não se admire se seu pai, sua mãe, o seu irmão, sua irmã, nora, genro, entregar você. É assim, faz parte do pacote. Está no pacote desta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é ser perseverantes, como Jesus está dizendo no final aqui, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Que vida? A vida eterna. Não é essa vida, porque nessa vida muitos morrerão. Ele está dizendo que aquele que permanecer firme, ireis ganhar a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus fala isso no Evangelho de São Mateus. São Lucas está falando a mesma coisa de forma diferente. Agora, se nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós queremos e achamos que nós católicos vamos viver uma vida mansa, uma vida... Jesus está dizendo claramente, meus irmãos. Aqui não se aplica nem o Salmo 90, que diz, vai cair 1000 à direita, 1000 à esquerda e nada vai acontecer comigo. Jesus está dizendo, vai. Só que quando Jesus diz aqui também, no versículo 18, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, ele não está dizendo isso para nós simplesmente acharmos que não vai acontecer nada conosco, porque ele já disse antes que vai acontecer. Agora, o que não poderá acontecer conosco é a perda da nossa salvação, isso que Jesus não quer. Mas vai ser preciso que nós demos o testemunho. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, e sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome, e esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Olha só o que Jesus diz, que é justamente nesse momento, diante dos tribunais, diante dos perseguidores, que nós vamos testemunhar, nós vamos dar o nosso testemunho, de dizer que nós cremos realmente em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cremos na Igreja Católica,
que nós cremos na Santíssima Trindade. E eles vão dizer que não existe Santíssima Trindade, nós vamos dizer que sim. Eles vão dizer que não existe vida eterna, e nós vamos dizer que sim. Vocês estão entendendo? Eles vão dizer que não existe ressurreição, e nós vamos dizer que sim. E aí vai contrariá-los. Mas serão palavras tão acertadas que eles ficarão chocados e em dúvida. Mas mesmo assim, por causa do orgulho deles, eles vão matar, vão levar muitos para os tribunais, e nos tribunais eles vão decidir até matar, se não houver por parte de nós cristãos a negação. Se não houver a negação, aí não morrerá. Ou melhor, se negarem nosso Senhor Jesus Cristo, não morrerão. Agora, se não negarem, serão mortos, serão levados. Eu fico assim, admirado com Jesus, porque Jesus em nenhum momento ele vai dizer alguma mentira, ele vai nos iludir, ele não vai, ele vai dizer que isso vai acontecer. E eu pergunto para você, essas coisas estão acontecendo? Estão. Então, fique em paz, porque assim faz parte do pacote. Uma paz inquietante, mas é assim mesmo. Essa perseguição que virá por fora e por dentro da igreja. Os que serão fiéis serão perseguidos. E aí que nós vamos percebendo que haverá, assim, como se fosse duas igrejas. Uma igreja que é fiel a nosso Senhor e uma igreja onde as pessoas estão submetidas ao governo civil. É isso que vai acontecer, meus irmãos. E aqueles que não querem perder a sua vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo vão estar nessa tal segunda igreja, porque na verdade não é nem igreja, viu? São os apóstatas dizendo que são da igreja, mas que não são. E um outro grupo que serão fiéis, esses serão perseguidos. E aí é o bonito, o que vai dizer no livro do Apocalipse. Vou voltar de novo, que é a primeira leitura hoje. Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos com as 7 últimas pragas, com elas o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, tá vendo? A besta, o anticristo, com a imagem dele e com o número do nome da besta, seguravam as harpas de Deus. Agora veja, entoavam o cântico de Moisés. O cântico de Moisés é o cântico da libertação, quando o povo foi liberto das garras do faraó. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante dele, diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. E aí, meus irmãos, é só alegria. Depois de ter passado por tudo isso que nosso Senhor está manifestando no Evangelho, só alegria para aqueles que forem fiéis. Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça. Que nós um dia possamos fazer o que o Salmo
97, que é o salmo de hoje. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Aí cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. Depois de passar por todas essas tribulações, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade, e acontecerá, meus irmãos, o grande julgamento, e aqueles que foram fiéis irão cantar um cântico novo lá no céu. Vamos ser fiéis, meus irmãos. Quando nós vemos essas perseguições que vêm acontecendo, que nós possamos dizer faz parte do pacote. Jesus falou que era assim. E cantemos um cântico novo, o cântico de Moisés, o canto do Cordeiro, e lá será cantado um cântico que jamais será ouvido na face da terra. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a graça da perseverança até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.